que eu desmuto aqui. Então pode deixar aberto, você não precisa me mutar aí, certo? Boa tarde! Sejam todas as pessoas muito bem-vindas aí a Tô mais sem um som aqui Tim, no VMix, viu, gente? a mais um Tim Convida de combate de intolerância Tá saindo religiosa. som aí? Eu só quero pedir um segundinho para ver se a gente está com alguma falha técnica, se vocês conseguem me ouvir. Vou pedir para a produção aqui me sinalizar, se vocês conseguem, se está ok o meu áudio. Ok, Fernanda, você me ouve? Tá ok. Agora sim, pessoal, quero novamente dar as boas-vindas a
todas as pessoas que nos assistem agora. Sejam todas muito bem-vindas aí à primeira edição do Tim Convida de 2021. Quero agradecer ao Moisés, nosso intérprete de Libras, que vai tornar esse evento acessível aí às pessoas surdas. E antes de mais nada, eu quero aproveitar para me audiodescrever, para que esse evento também seja inclusivo para pessoas cegas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, olhos e cabelos castanhos. Estou usando uma blusa sem mangas preta e branca e falo da sala da minha casa. Eu faço parte do time de diversidade e inclusão da TIM e eu não sei se você sabe, mas ontem se celebrou aí, no dia 21 de janeiro, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A gente sabe que falar de religião é sempre muito sensível, mas nós, enquanto empresa, entendemos a importância desse tema. Nós vivemos num país laico, mas e temos o direito constitucional de exercer a nossa fé, das pessoas terem direito à crença, à religião, inclusive à não crença, mas nós sabemos que, apesar desse direito constitucional, existe muita intolerância religiosa nesse país. Então, nós trouxemos aqui participantes e pessoas convidadas especialíssimas para falar sobre esse tema, que, embora seja sensível, ele é urgente e necessário. Na TIM, a gente acredita que nós precisamos ter respeito e muitas vezes a gente nem percebe quando estamos desrespeitando aí a fé alheia. Então essa é uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Nós temos aí representantes de algumas das religiões que sofrem mais discriminação aqui no país. O nosso objetivo não é fazer propaganda religiosa, mas buscar caminhos aí para que em todos os âmbitos, seja dentro das empresas ou qualquer outro espaço social, que todas as pessoas possam ter aí a sua fé e a sua crença respeitadas. E para moderar esse bate-papo tão importante, a gente tem a presença do pastor Ronan. O pastor Ronan, ele é mestrando em teologia, ele é graduado em teologia, formado em publicidade e propaganda, também é pesquisador de negritude e espiritualidade cristã, com ênfase em teologia negra. Você conhece? Já ouviu falar? O pastor Ronan Lima, ele vai ter oportunidade de falar um pouquinho para a gente. Pastor Ronan, bem-vindo, muito obrigada e uma ótima roda de bate-papo aí sobre esse tema tão relevante. Obrigada e um ótimo evento a todas as pessoas. Eu que agradeço, Fernanda, é uma alegria poder estar aqui. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Antes de mais nada, eu preciso fazer a minha audiodescrição, também vou me audiodescrever. Eu sou um homem negro, de cabelos crespos, enrolados, com uma barba também crespa e bigode crespo, e estou vestindo uma camisa de botão amarela com árvores pretas, e estou aqui num dos quartos da minha casa e numa parede branca. Então, me audiodescrevendo, continuando aí esse papo, é muito importante, né, a gente entender como nós estamos, a partir da TIM, né, fazendo esse TIM Convida a Religião, falando sobre o combate à intolerância religiosa, e estamos no meio de uma pandemia, então é importante já a gente pontuar que se houver algum barulho, né, seja de qualquer participante, ou se houver algum problema de conexão, que todas as pessoas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando pelo YouTube, possam compreender, né? Estamos nesse caso especial devido à nossa situação pandêmica mundial. E essa roda promovida pela TIM sobre esse tema, ela é muito necessária nesse tempo, uma vez que nós, né, brasileiros, somos um país que temos um exercício da fé muito latente, né? O brasileiro é um povo que exalta muito o lugar da fé e o lugar da religião. Porém, segundo o IBGE, 8% da população brasileira declara ter nenhuma religião, seja ateia ou agnóstica, e nós também estamos aqui valorizando esse lugar da não crença, né? O exercício da liberdade, como a própria lei do nosso país, segundo o artigo 5º
o artigo 5º da nossa Constituição Federal, que determina que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Além disso, constitui crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões, prevendo pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa, de acordo com a lei número 7.716 de 1989. Então, a gente está falando aqui do exercício da crença, da possibilidade da não crença também, e diante, né, da data, como a Fernanda falou ontem, foi o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, data que é cunhada em 2007, devido a um episódio triste, né, da mãe Gilda, do terreiro Ilê Abassá de Ogum, da Bahia, que foi vítima de intolerância religiosa, causando sua morte, e, enfim, seu terreiro foi invadido, e a gente tem essa data a partir de então como uma data de reflexão para podermos falar sobre isso, falar sobre o combate da intolerância religiosa e o exercício de toda a fé, né, da liberdade religiosa que a nossa lei ela coloca, porém, na prática, a gente tem dificuldade de perceber isso, mesmo sendo um povo de fé. A gente tem esse livre exercício da crença e religião, mas muitas empresas, por exemplo, ainda possuem uma prática de discriminação religiosa, desde o processo seletivo, a admissão de funcionários, até mesmo no dia a dia da empresa, seja por colegas ou chefes que acabam caçoando, né, fazendo algumas piadas negativas em relação à fé e à religião daquela pessoa que faz parte da empresa, e isso, como a gente já falou aqui, além de ser desrespeitoso, é crime. E outros dados que a gente pode trazer aqui, para vocês terem uma ideia, o antigo Ministério dos Direitos Humanos apontou que entre 2015 e 2017, a cada 15 horas houve uma denúncia de intolerância religiosa, e a maior parte das vítimas de intolerância religiosa no nosso país é composta por pessoas de matriz africana, né, de religiões de matriz africana. O que isso acontece? Né? A gente tem os vieses inconscientes que são registrados na nossa mente e que a gente acha que é a normativa, né, que é um padrão social e que isso de certa forma não nos foi ensinado, mas conscientemente nós carregamos preconceito. Seja, a gente está falando aqui de religião, mas em outras esferas também. E a gente falando sobre o combate à intolerância religiosa, a gente vai de alguma maneira dissolvendo esses preconceitos e eles podem ser atingidos de tal maneira que a gente viva uma liberdade religiosa, a gente conheça melhor todas as religiões que nós tivermos acesso, que a gente pode tá pesquisando e conhecendo melhor todas as pessoas que professam uma religião diferente da gente e aqueles também que não professam nenhuma religião ou nenhuma crença. E para esse papo, hoje nós temos 3 pessoas de religiões diferentes e que trazem aqui uma experiência disruptiva, né, em relação a esse combate da intolerância religiosa. Então, eu vou chamar aqui, nessa ordem, a Jacqueline Chenion, que é uma mulher trans, 56 anos, paraense, que atua como articuladora social do Projeto Séforas, um ministério que promove o exercício religioso de trans e travestis, e ela é líder também na Igreja Inclusiva ICM, Igreja da Comunidade Metropolitana. O Ivanir dos Santos, que é o Babalaor Ivanir, conhecidíssimo no nosso país, e mundialmente também. Ele é candomblessista, carioca, professor acadêmico, que está há 40 anos trabalhando em prol das liberdades, dos direitos humanos, das pluralidades, contra o racismo e a intolerância religiosa. Ele é interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa há cerca de 12 anos, que é o CCIR, que vem fomentando essa necessidade, nesse assunto tão necessário no nosso país. E a irmã Érica, que é uma mulher paraense, religiosa católica consagrada, que sentiu seu chamado para a vocação religiosa aos 15 anos, inspirada por sua fé, traça na sua caminhada amor e acolhimento a todas as pessoas. E no ano passado, ela fez uma visita a um bar conhecido aqui no Rio de Janeiro, um bar lésbico, e foi uma experiência tão marcante para ela e para outras pessoas que estavam ali,
e isso atrás aqui hoje. Então eu quero chamar nessa ordem, dando um tempinho aí para Jaqueline, Babalu, Ivanir e a irmã Érica de se apresentarem, falarem um pouquinho aí sobre as suas caminhadas de maneira breve. Então, Jaqueline é com você, depois o Babalu, Ivanir e por último a irmã Érica. A Jaqueline não está escutando no momento. Gente. Babalu e Ivani, então, pode começar falando para a gente? Bom, você quer que eu me apresente? Bom, eu me chamo... Vocês estão escutando, Babalu e Ivani? Está escutando? Vamos só aqui ver essa questão da escuta. Alô, tá ouvindo agora? Tá escutando? Agora sim, agora sim. Tá bom. Eu me chamo Ivani dos Santos, nasci na favela do Esqueleto, onde hoje é a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Fui criado na FUNABEM, quer dizer, no internato durante meus 18 aos 18 anos, né, que eu fui tirado da mão da minha mãe e colocado no internato. Depois fui operário, me formei músico, né, me formei em pedagogia e fundei com outros companheiros a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, depois fundamos o CEAP e sou militante da luta antirracista por direitos humanos e atualmente na Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Temos feito um trabalho durante a caminhada pela liberdade religiosa, que acontece todo o terceiro domingo de setembro, onde reúne vários religiosos, inclusive evangélicos também do campo inclusive, católicos também do campo inclusive, todo mundo junto, e os ateus também, até aqueles que não acreditam em religião, porque não é uma caminhada que se trata de convencer ninguém a entrar na religião de ninguém, mas é uma caminhada que propaga o diálogo e a defesa do Estado laico das liberdades. E atualmente sou professor do programa de História Comparada da UFRJ, onde oriento trabalhos de mestrado, né, vou também de doutorado, que tratam desse tema, que é um tema que eu tenho muito me debruçado nele. E também temos uma outra atividade muito importante desse chamado diálogo, que é o Festival Interreligioso Cantando a Gente Se Entende. A caminhada é Caminhando a Gente Se Entende e tem o Cantando a Gente Se Entende, né, que acontece todo 21 de janeiro, já comemorativo ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, onde várias religiões se reúnem, tem seminários no Centro Cultural da Justiça, acabamos de fazer ontem, tem toda uma feira interreligiosa, onde as religiões mostram a sua cultura e tal, e tem um grande show que se faz com Kleber Lucas, com sempre um ícone dos cantos afros e também católicos, que é trazer essa imagem do diálogo. E achei muito interessante, Ronan, que a TIM comemorasse o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Isso é histórico, né? Quando eu fui convidado, eu fiquei assim, como é que é, né? Porque nós temos tentado conversar com empresas, as empresas são muito reticentes, porque elas acham que tocar na liberdade religiosa é tocar em religião. Estou falando de uma agenda civil, né? Liberdade religiosa é uma agenda civil, respeito ao Estado laico, as liberdades estão muito ameaçadas num momento como esse no país. Então eu fiquei muito feliz em saber que a TIM, corajosamente, que é um ato corajoso, né, está iniciando esse debate. Eu espero que ele tenha outras possibilidades e outros caminhos, né? Então é um pouco o trabalho que nós fazemos, é o que nós estamos aí construindo no Brasil como todo e também no diálogo no exterior muito forte, inclusive também nos Estados Unidos e na África, né? A África também começa a ter uma preocupação com a questão da liberdade religiosa, principalmente das religiões tradicionais. Então, eu tenho acompanhado muito esse diálogo e acho que ele é positivo e importante para nós,
para a democracia brasileira. Eu sempre digo que a intolerância religiosa não é a perseguição pura e simplesmente aos cultos afros, a Umbanda e o Candomblé, ou os icanos, ou os ciganos, né? São grupos também que são muito atingidos. Não quer dizer isso. Quer dizer que é uma ameaça à liberdade e à democracia. Então, e ao Estado laico. Então, nós temos que ter isso muito firme e muito forte na defesa desse diário e também a liberdade de expressão. Certo. Realmente, a TIM fazendo história e você fazendo parte dessa história, né? Que alegria poder ter a sua participação aqui, Babalaô. E agora eu quero chamar já, que ela tinha caído, né? Jaqueline Channel, você está aí agora? Olha ela aí. Não está escutando ainda. Você escuta a gente? Ela ainda não está escutando. Como eu disse, né? Pandemia, a gente está aí dependendo das nossas internets em casa, então algumas interferências vão atrapalhando um pouquinho a nossa transmissão, mas a gente está ajustando melhor. Ela ainda não está escutando. Vamos tentar então a irmã Érica. A irmã Érica está me escutando? E aí a gente vai ajustando aqui o som da Jaque e ela fala no final. Irmã Érica, está me escutando direitinho? Vocês estão escutando a irmã Érica? Vamos ver aqui como é que tá. Não, né? Irmã Érica, fala pra gente de novo para ver se a gente consegue te ouvir. Continuo não te ouvindo. Não sei se de repente o microfone está bloqueado aí na sua tela. Dá uma olhadinha. Tá tudo ok? Vamos lá. Irmã Érica, fala pra gente para ver se agora vai. Também não está saindo. Não estamos ouvindo a irmã Érica. Ó, comecei a ouvir um barulho aí. Será que é a irmã Érica? Irmã Érica, fala pra gente. Oi. Vamos ver se agora vai. Já que voltou? Voltei. Já que você está me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Coisa boa. Jaque, bem-vinda. Quero ouvir um pouquinho, né? Queremos ouvir um pouquinho aí da sua história. Agora é com você. Boa tarde. Muito obrigada pelo espaço. Agradeço a TIM por essa iniciativa esplendorosa, maravilhosa, para a nossa sociedade em geral. Falando de mim um pouquinho, eu sou uma pessoa parda, de cabelo loiro, uso óculos, sou mulher transexual e estou com um vestido preto. Sou a Jaqueline Channel, sou líder do Ministério Céforas, que é um ministério foi criado há 8 anos atrás para a inclusão de travestis e transexuais. Inclusão radical de travestis e transexuais. E esse ministério, ele trabalha a inclusão de fato de pessoas, simplesmente pessoas, num total, mas é mais voltado para a inclusão de pessoas LGBTQI. E com destaque especial para o recorte de travestis e transexuais. O nosso trabalho é um trabalho voltado também para o social, porque a obra de Jesus, a obra do Senhor, ela não caminha sem que estejam juntos o trabalho social e o trabalho religioso, o trabalho de evangelização. Então, o nosso foco principal
o meu foco principal, particularmente, é estar comprometida com o ID do Senhor Jesus para todas as pessoas, para toda a população. E o nosso trabalho é basicamente este, estar trabalhando o Evangelho, apresentando o Evangelho para todas as pessoas. E temos um trabalho social também, de estar levando alimentação aos moradores de rua do pátio do colégio. A gente leva cerca de 500 refeições a cada vez que vamos. Estamos entregando num total de 6.000 refeições. Esse trabalho me deixa muito feliz, porque Jesus apresentou um exemplo para nós. E nós temos que seguir o exemplo do Senhor. E Ele nos trouxe a possibilidade de trabalhar e alimentar e cuidar das pessoas que são próximas a nós, apresentando a elas solidariedade, apresentando amor, e é esse trabalho que eu tenho feito junto à minha comunidade LGBTQI, junto à minha comunidade de travestis e transexuais, e junto a toda uma sociedade que ali, no caso, estão representadas por mulheres, por crianças, por idosos, também que estão naquela situação de extrema vulnerabilidade social e que precisam de um olhar diferenciado para elas. E que somente as pessoas que estão na fé, somente as pessoas que têm amor no seu coração pelo próximo, pelo seu semelhante, é que podem realmente fazer essa prática. E não digo essa prática somente às pessoas que são da crença do cristianismo, ou como as pessoas dizem vulgarmente, os crentes, né? Os religiosos, mas a todas as outras pessoas, todas as outras religiões que trabalham a solidariedade e o amor. Eu sou muito privilegiada de ter junto comigo nesse trabalho os meus irmãos espíritas do Instituto Espírita Segue a Jesus, que são pessoas do bem, são pessoas comprometidas com a solidariedade, com Deus, e que fazem um trabalho junto comigo também, muito, muito enobrecedor para aquela população. E assim a gente segue na prática do cristianismo, na prática do que Jesus deixou para a gente como exemplo, e é necessário deixar bem destacado que um dos exemplos que o Senhor deixa para a gente, além da solidariedade, é a inclusão radical e o acolhimento. Palavras que começaram a ser faladas agora, há pouco tempo, como o tempo em que, mais ou menos, a TIM lança esse trabalho voltado para a comunidade, para a diversidade, esse trabalho de inclusão e acolhimento. Só que Jesus já foi exemplo para nós de inclusão e de acolhimento. Ele, na realidade, é o maior exemplo de inclusão e de acolhimento, porque naquele momento, lá, mais de 2.000 anos atrás, você percebe que a mulher ela não tinha um papel exato na sociedade. E Jesus trouxe a inclusão para ela, trouxe o acolhimento para ela, e o maior exemplo que ele deixou para nós é aquele momento em que todas as pessoas que estavam ali para apedrejar aquela mulher adúltera, e ele disse para todos os presentes: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E é assim que Jesus deu um grande exemplo para toda a população do mundo, para todas as pessoas, para todos os seres viventes daquele momento, daquela época, e que é atual para os dias que nós vivemos hoje. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, hoje, mais do que nunca, é necessário relembrar episódios, né, tipo o que aconteceu, um episódio muito controverso, em 12 de outubro,
que marcou a minha mente particularmente quando o bispo de uma determinada denominação chuta a imagem da Aparecida. Aquele momento, para mim, foi extremamente agressivo e é necessário buscá-lo e trazê-lo para os dias de hoje. Assim, o que aconteceu no terreiro da Mãe Gilda, também, que faleceu de infarto na data de ontem, de 21 de janeiro de 2000. É necessário trazer essa lembrança hoje, este momento, porque marca esse dia de intolerância religiosa. E a nossa luta é contra a intolerância, é contra o preconceito, é contra a discriminação, que é fato histórico, que são a base para toda essa intolerância que tenha acontecido, que está sendo refletida neste dia, quer dizer, que era para ser ontem, né, 21, mas que hoje ainda nós estamos aqui abordando o tema e que é necessário abordarmos, é necessário discutirmos, é necessário falarmos para que fatos desse tipo não ocorram contra as nossas religiões e eu digo todas as religiões, né? Com certeza. Alegria ter você aqui, Jaque. Alegria ter você aqui. A gente vai agora... Muito obrigado. Não sei se a Érica voltou. Vamos ver se a irmã Érica voltou. Ela conseguiu voltar. Irmã Érica, está ouvindo? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, coisa boa. Irmã Érica, se apresenta para a gente aí. Fala um pouquinho de você. Enfim, seu ministério. Bom, eu sou irmã Érica, sou natural de Belém do Pará. Aos 15 anos recebi o chamado de Deus para a vida religiosa consagrada, né, católica, e fazem 8 anos que eu entrei no convento, né, então eu tenho já há 8 anos esta caminhada e Deus me motiva todos os dias a continuar. E o meu trabalho, a minha vocação, eu digo, a minha vocação é o amor, né? Levar o amor de Deus a todos, sem distinção, porque todos merecem conhecer, todos precisam conhecer o amor de Deus. O amor de Deus, aquele amor que não aponta o dedo, né? Aquele amor que vai ao encontro do outro, pega no seu braço e traz de volta. Então, este amor de Deus, que a minha vocação faz eu levar, né? Que Deus me impulsiona a isso, a levar este amor, a levar também uma forma de respeito a todos, não somente aos selecionados, mas o amor de Deus tem que ser o amor para todos. Então, é isso. Que alegria poder ouvir um pouquinho de você, né, de cada um aqui. Vou pedir só, irmã Érica, para você esse áudio descrever, tá bom? Para a gente finalizar a sua fala, e aí a gente vai para as perguntas. E depois vou pedir para o Babalaô esse áudio descrever também, rapidamente, tá? Bom, sou uma mulher parda, estou em uma parede bege, estou em um quarto, estou usando um hábito, que é uma vestimenta religiosa, um hábito preto, e um véu branco. Obrigado, irmã Érica. Babalaô Ivani? Se áudio descreve rapidamente. Não estou ouvindo. Agora foi. Tá ouvindo? Pode... Sim. Eu sou um homem negro, uso um equeté negro, estou de roupa branca, eu uso um equeté branco, estou de roupa branca, e estou atrás, no meu espaço sagrado, onde eu tenho uma biblioteca, né, falando aqui para vocês do meu espaço sagrado. Pronto. Muito obrigado. Agora já nos apresentamos, nos áudios descrevemos, a gente vai começar aí perguntas. Então, eu peço que todos estejam atentos às perguntas.
e atentas também, e que cada um consiga aproveitar esse tempo de conversa. Vamos primeiro para a Jaqueline. Jaqueline, você é a fundadora, né, criou esse projeto incrível que é a ONG Projeto Séfora, e quem acessar o seu Instagram vai ver as atividades inspiradoras que vocês fazem, não somente na pandemia, mas ao longo desses mais de 10 anos de projeto, e uma fala marcante, né, que eu vi numa entrevista sua, que você ressalta que nas reuniões do Séfora, você sempre deixa que as pessoas presentes falem o que quiserem para se sentirem cada vez mais confortáveis para recuperar o poder da fala, né? Uma vez que mulheres trans e travestis são caladas, silenciadas pela sociedade, principalmente dentro da religião, e como que isso é libertador para elas. Então, quero que você conte um pouquinho para a gente como foi essa experiência de promover um projeto LGBT e mais cristão em meio a uma sociedade ainda resistente a essa vivência religiosa, e por que o nome Séfora? E por último, você sendo uma religiosa na ICM, como que esse projeto contribui para o combate à intolerância religiosa? Então, Amado, esse projeto foi criado há mais de 10 anos. Começou como ministério de uma igreja inclusiva e transitou para o projeto Séforas. Quem é trans, quem é da nossa comunidade, sabe que nós normalmente temos um processo de transição na vida. Então, eu costumo dizer que o Séforas transitou de ministério para projeto. Em princípio, foi uma ação da igreja, né, diante das do nosso pleito de que tivesse um trabalho voltado para travestis e transexuais, porque você entrava naquele templo da igreja e você observava a maioria eram gays e lésbicas, na proporção tipo de 300 membros da igreja para 2 travestis e transexuais, o que era um absurdo, o que era inaceitável e é inaceitável até hoje, né? Então, partindo do ponto tolerância religiosa, essa tolerância ela não existia para a nossa comunidade de travestis e transexuais. Então, precisava ser feito, existia necessidade de ser feito um trabalho voltado única e exclusivamente para travestis e transexuais. E eu comecei a pleitear isso junto à diretoria daquela igreja, e nós acabamos conseguindo o Ministério Séforas, que era um trabalho voltado única e exclusivamente para a inclusão e para o acolhimento de travestis e transexuais, que, queira ou não queira, é o recorte mais sensível da nossa população LGBTQI. Esse trabalho já vinha sendo feito, né, junto à comunidade de gays e lésbicas, mas ele não existia um trabalho assim efetivo para a comunidade de travestis e transexuais. Sem detalhe, né, sem que houvesse a necessidade de existir uma regressão, ou seja, a travesti, a transexual voltar a ser um rapazinho para que pudesse ser incluída no Evangelho, mas que fosse aceita da forma que se apresentasse, da sua forma feminina, com suas roupas femininas, com suas próteses, com seu silicone, com seu tratamento hormonal. Então, dessa forma, elas precisavam e foram incluídas na realidade através desse trabalho do Ministério Séforas, que foi feito única e exclusivamente voltado para a nossa comunidade de travestis e transexuais. O que é o livre exercício da fé? O que é o livre exercício da tolerância, da inclusão radical e do acolhimento para a nossa comunidade? Não que isso não aconteça em outras religiões, com certeza acontece, né? Tenho conhecimento, nunca participei, mas tenho conhecimento de que o candomblé traz também esse acolhimento para as meninas.
Mas mesmo assim, dentro do Evangelho, a gente precisava ter um diferencial. Então, eu, diante da minha vivência, né, da minha vivência dentro do Evangelho fundamentalista, porque desde os 13 anos eu vivi dentro do Evangelho fundamentalista. Então, eu sabia bem a experiência negativa. Eu fui expulsa de igrejas dizendo que eu tinha o espírito da pombagira e eu dizia para os diáconos, para os obreiros, eu dizia, eu não tenho espírito de Maria, como é? Pombagira, eu tenho o Espírito Santo comigo, eu trago comigo o Espírito Santo. Ao contrário do que você me julga, eu trago comigo o Espírito Santo, eu não trago comigo o espírito de Pombagira, eu não tenho nada contra, eu nem conheço esse espírito, mas não sou eu essa pessoa a ser discriminada pela minha crença. Mas passei por situações muito constrangedoras dentro da minha fé. E isso é que me leva a fazer esse trabalho para travestis e transexuais, porque eu sei o quanto eu sofri, o quanto eu fui humilhada, o quanto eu passei por situações totalmente constrangedoras, porque é muito mais fácil acreditar no histórico que a nossa comunidade tem de que você é uma escrava sexual e que você, tipo assim, você não é mais reciclável, você não é mais aproveitável para mais nada, a não ser para isso, para sexo. Só que nós, travestis... Oi, meu amor. Acabou. Oi. Não, termina a frase aí que eu vou já pontuar uma pergunta. Tá. Então, só complementando, é necessário alertar a sociedade, é necessário falar para as pessoas e que elas tenham conhecimento de que uma travesti, uma transexual tem muito mais a ofertar para a sociedade, tem muito mais a ofertar para a comunidade no geral. Nós podemos ser muito mais, desde que nos deem oportunidade. As pessoas dando oportunidade para a nossa comunidade, com certeza não vão ter tantas travestis na esquina. Se principalmente esse evangelho inclusivo, sair e evangelizar travestis e transexuais, essas travestis e transexuais vão ter oportunidade de ter uma vida digna, de ter uma vida como qualquer e outra cidadã. Nós só queremos respeito e dignidade. Dignidade e respeito. Que essa bandeira que eu estou apresentando aqui atrás de mim é a bandeira da nossa comunidade trans, e este mês nós estamos vivendo o mês da visibilidade trans. Então, eu estou com essa bandeira em todas as minhas lives. Sim, e tudo isso que você falou tem um pouquinho a ver com o nome do projeto, né? Explica rapidinho para a gente por que Séforas, para quem não conhece, né, o termo. Sim. Bem, Séforas, ao pé da letra, significa pássaro ou uma ave pequena. Aos olhos da Bíblia, é a mulher de Moisés, né, filha de Jetro, ela foi pastora e ela foi uma mulher exemplar na vida dele. E também temos umas variantes no nome que chama Zípora e Tesípora, que são do hebraico. Certo, obrigado, Jaque, pela sua fala. Agora a gente vai ouvir um pouquinho o Babalaô Ivani, que acaba sendo, né, uma das vozes referenciais no nosso Brasil, no mundo, como a gente já falou aqui, em relação ao combate da intolerância religiosa, né? Ivani, ao longo da sua vida, você já participou de muitos movimentos, né? A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa não é o primeiro e único movimento que você participa, e como interlocutor dessa comissão, você já promoveu muitas ações, né, que inclusive a Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa chegou à sua 12ª edição. E eu quero que você compartilhe com a gente um pouquinho o que lhe motiva a estruturar essa caminhada em defesa da liberdade religiosa, com a importância dessa ação que acontece anualmente, e, ao mesmo tempo, como que a CCIR, né, que a gente pode chamar aqui pela sigla, contribui para o avanço de todas as religiões, inclusive no direito de não professar nenhuma religião. Na sua apresentação você pontuou assim, bem por alto, mas eu gostaria que você
se aprofundasse um pouco mais em relação a isso. Bom, primeiro é importante entender como é que nasce a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Ela nasce em 2008, quando sai uma matéria no jornal falando que traficantes que se diziam evangélicos na Ilha do Governador expulsam a Umbanda e o Candomblé daquela região. Não querem que tenha práticas religiosas naquela região, nem que se usasse branco. Uma matéria enorme que saiu nos jornais. Num primeiro momento, eu até não estava nessa primeira reunião. A Fátima Damas, do CEUB, fez uma reunião grande lá no CEUB, muita gente indignada, e a partir dali surgiu a ideia de fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa com as autoridades de segurança. E é nesse momento que eu sou convocado a estar presente, acompanhar esse movimento, participar dele. Nós fomos para uma reunião com o presidente da Assembleia na época, conversamos com ele, e na noite, na Assembleia Legislativa, não apareceu nenhuma grande autoridade da área de segurança. O secretário não foi, o chefe de polícia não foi, o comandante da Polícia Militar não foi, e mandou um assessor. E soou para nós como um desrespeito. Então, a partir dali, eu conversava com as pessoas, convenci a ir para a escadaria e fizemos um ato de protesto. E naquele momento do ato, eu então sugeri que nós fizéssemos uma caminhada em Copacabana, que chamasse a atenção da opinião pública que estava ocorrendo. E a partir daí começou a ter uma reunião todas as quarta-feiras, no CEUB, para organizar a caminhada. Foi acontecendo outros fatos, chegavam até nós, de outras violações, de outras agressões, ou de crianças nossas que eram desrespeitadas na escola, professora que não queria, né, pela sua religião, queria impor às crianças a sua própria religião e não aceitar que as crianças participassem de forma, suas roupas litúrgicas, que às vezes tem que ter por conta do preceito. E aí foi se avolumando e crescendo. Nos últimos 15 dias da caminhada, que foi tirado primeiro no terceiro domingo de setembro, até hoje é o terceiro domingo de setembro, eu então sugeri, até então só tinha Umbanda e Candomblé e quase nenhuma outra religião participava, nenhuma outra. Eu sugeri que nós tínhamos que ampliar, que nós não podíamos ir sozinho para a rua e que a gente tinha que trazer outras religiões. E aí liguei para um amigo meu, que era o presidente da Federação Israelita, o Sérgio Nisquia na época, liguei para o pastor Marco Amaral, muito meu amigo, para um membro da Sociedade Muçulmana, foi muito engraçado. E articulei com um padre, justamente porque é da CNBB, porque a Arquidiocese do Rio, na época, não aceitava nem diálogo, né, com relação a isso. E a presença desses religiosos, sabe, como saiu uma chamada na televisão, apareceu muita gente, né, e muitos evangélicos, inclusive, né? E aí foi a primeira caminhada. E a partir dali, todo ano, nós fizemos a caminhada e fomos ampliando. Um dos fatos mais importantes que houve desse trabalho, né, que cada vez mais ele amplia, já teve em torno de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, às vezes diminui, de acordo com o cenário. Esse ano não houve, foi online. Mas uma das atividades importantes é a articulação que é feita com os vários setores religiosos, luteranos, a pastora Luz Marina, né? O que foi marcante foi quando uma casa de candomblé queimada lá em Caxias, a pastora Luz Marina, que era presidente do CONIB do Rio de Janeiro, faz uma proposta no CONIB de que, já que tem maus cristãos evangélicos que destrói, os do bem vão ajudar a construir. E ela faz uma campanha para recolher fundos, para reconstruir essa casa de candomblé, que é o maior exemplo que você tem de respeito ao próximo, ao irmão, né? De solidariedade, porque uma coisa é falar em solidariedade, outra coisa é você ter coragem, né? Tem gente que fala e não coloca nem o pé no candomblé, nós sabemos disso, né? Mas outros não. E aí ela fez o pastor Edson, de uma igreja lá em Ipanema, né? Engraçado que foi uma igreja perto da faculdade que eu estudei na Notre Dame, né? Ali na Notre Dame, até um dos pastores que foi daquela igreja foi meu professor na Notre Dame. Fizeram uma coleta, dois empresários, né, resolveram ajudar, e me chamaram, eu fui na igreja, fizeram uma cerimônia e tal, e queriam entregar o dinheiro que eu levasse, ou então pedir uma conta. Eu disse, não, vamos fazer público. É importante que vocês vão lá e doem o dinheiro. E toparam e foram. E chamei o Kleber Lucas, né, para poder ir junto. Isso teve uma repercussão muito grande, mas no campo evangélico foi chamados intolerantes, não vamos nem chamar de
foi de uma má vontade muito grande demonizar a Luz Marina, o Edson, demonizar o Kleber Lucas, mas teve uma repercussão muito grande. Ou seja, o gesto de amor, né, para esses grupos virou motivo para se poder propagar o ódio. Esse foi um dos grandes momentos importantes desse trabalho. O outro momento importante desse trabalho é quando o pastor Fábio de Mello, né, que gravou um vídeo que não ficou um pouco ofensivo para nós, e chegou para mim o vídeo e eu falei, muito mais do que vamos fazer uma interpelação a ele, falei com o Dom Orani, né, e ele aceitou logo falar comigo, me telefonou para dialogar comigo, eu digo não, vamos fazer o contrário, vamos transformar num ato muito mais importante. Né, fiz uma conversa com ele, quero que você vá comigo visitar um candomblé que foi queimado para você ver. E ele visitou o candomblé, né, também. E um dado que não é dito publicamente, porque ele não falou sobre isso, né, ele fez em silêncio depois, era um candomblé também que foi depedrado, foi queimado, essa casa de santo. Ele ajudou, articulou financeiramente alguém que ajudasse a reconstrução desse espaço. Então são dois grandes momentos muito importantes, além da mobilização da caminhada. Tem o acompanhamento das vítimas que nós temos, né, temos que fazer. Agora mesmo você tem acompanhado o aumento de traficantes que se diz evangélico em áreas do Rio de Janeiro, que continua proibindo as casas de funcionar. Né? Você tem muito conflito nas escolas, conflito nas relações de vizinho, mas nós acreditamos que esse diálogo ele é possível. Então a caminhada ela é didática, porque embora ela é só do terceiro domingo de setembro, mas ela tem um ano todo para ser articulada, para poder ser mobilizada, e tem a participação de todos os setores da Arquidiocese do Rio de Janeiro, dos católicos, e tem crescido grupos evangélicos, inclusive pentecostais, né? Inclusive os evangélicos negros, né? E me chama a atenção que a galera negra, o movimento negro evangélico, a frente evangélica, o pessoal está todo mundo crescendo, ou seja, um dos grupos que mais cresceu os icanos, né? Os budistas vêm de São Paulo, até trazem ônibus, né? Ela virou uma referência importante. Se você observar, depois de 2008, o quanto esse desenho de diálogo interreligioso, que até então é ecumênico era cristãos, né? Interreligioso, como é que ele cresceu. E a partir do momento em que nós começamos a celebrar o 21, que foi justamente nós do Rio, com a mãe Jaciara, na Bahia também, que é a filha da mãe Gilda, né? Você viu que isso cresceu muito nesse desenho e nesses moldes. Até que também se desdobrou o Cantando a Gente Se Entende, né? Porque no dia 21 é feito essa feira interreligiosa, um grande show interreligioso, e que nós botamos um padre, um pastor, um ogã, né? Um cantor popular, sempre tem um cantor popular, né? E que se apresenta num palco e aí a gente vai mobilizando, e tem várias barracas de vários grupos religiosos, né? No ano passado, inclusive, o Movimento Negro Evangélico teve uma tenda, nós botamos uma tenda, foi um dos momentos mais bonitos que se teve, né? Que é esse grupo. Por quê? Porque normalmente as pessoas são solidárias a um bando do candomblé, mas não se junta, não estão juntos. Tem gente que é solidária, mas não vai na caminhada, porque você vai andar junto com aquilo que justamente falou aqui, e o candomblé, como você disse, foi muito inclusivo, né? O que tem hoje de novidade hoje de você ter igrejas inclusivas, o candomblé sempre foi inclusivo. O candomblé sempre teve a presença da população LGBTI, sempre teve o papel dos trans, todo mundo está lá dentro, né? O candomblé sempre, o ex-presidiário, ele nunca foi um lugar de exclusão, sempre foi de acolhimento. Então esse trabalho foi tão importante que ele me fez ganhar um prêmio internacional, né, o ano retrasado, né, que foi o prêmio pela liberdade religiosa dado pelo Departamento de Estado americano. Agora, é um trabalho muito coletivo, e não é um trabalho muito fácil de se fazer, porque mesmo manter o diálogo interreligioso não quer dizer que você não tenha conflitos, né? Porque, na verdade, caminhar junto, por isso que eu digo que é caminhar e não é marchar, né? Marchar tu quer dominar o outro, você quer impor o outro. Caminhar, nós aprendemos a trocando, sentando, recuando, dialogando, né? E nem sempre é muito fácil. Já bem, você tem uma ideia, é um trabalho que você não tem apoio de órgãos governamentais. A comissão é um fórum da sociedade civil, ok? Da sociedade civil. Então, às vezes você tem apoio de um lado, de outro, de algumas fundações que às vezes ajudam, né? Aquilo que eu estava dizendo, por que para mim chamou a atenção a TIM? Que a gente tentou muito buscar uma empresa que tivesse essa visão para ajudar o Cantando a Gente Se Entende, que é o grande momento interreligioso, né, da feira, que é feito no dia 21. Por isso que me chamou a atenção, porque essa live seria no dia 21, né? Eu até cancelei a minha estada numa mesa à tarde,
para poder participar por essa questão inédita, né? Eu falei assim, quem sabe até a gente não sensibiliza e nos vira um grande parceiro no 21 do ano que vem. Porque o 21 tem que ser amplo. E aí, quando a empresa ela entra, é importante, por quê? Porque começa a atenção também dentro das próprias igrejas, das próprias empresas. Você tem problemas de chefes que, no fundo, discrimina ou demite alguém porque não é da sua religião, porque esse campo tem crescido muito. Então, nós temos que ter esse diálogo, né? Ele é muito importante. Por isso que quando a TIM, tanto que a maioria do pessoal da comissão está vendo essa live, porque eu falei justamente sobre isso, falei assim, olha que coisa, essa é a novidade do 21. Essa é a novidade do 21. Cada ano a gente tem uma novidade, a gente traz um setor. Então, se você consegue ter uma empresa que sensibiliza, né? Que já tem uma grande empresa de comunicação que é parceira, né, que faz chamada da caminhada, faz matéria sobre a caminhada, isso já existe. Mas do ponto de vista mesmo, né, do chamado mercado, não. Então, se você tem uma empresa, né, ela se volta, de telecomunicações, que ela se volta com sensibilidade, né, ela tem muito a ver com essa questão. Então, esse é o trabalho da comissão. Não é um trabalho muito fácil, é um trabalho muito árduo, né, mas você viu agora os dados que saíram do Rio de Janeiro, mais de 400 casos, né, sobre intolerância religiosa. Nós temos dificuldade de montar uma rede de atendimento jurídico às vítimas, é um dos momentos mais difíceis que nós temos, na verdade, de seguir, mas é um trabalho que cresce e vejo no Brasil essa configuração crescendo. Né? Eu acho que isso, para nós, é muito... E a única experiência no mundo, se você... Sim, a única experiência no mundo. Interessante você trazer esse dado. Acho que você... Ela é a única experiência no mundo ampla de diversidade religiosa com esse campo, porque é muito comum você encontrar no mundo os cristãos conversando, mais os muçulmanos e os judeus. Esse é o ponto, né? Ou algumas configurações, um budista. Agora você tem todas as configurações, né? Tanto que muita gente disse isso, né? Uma vez que um indígena americano veio, e vem muita gente do exterior, né? Vem nigerianos, vem muita gente que participa da caminhada. Ele veio dizendo justamente isso. Se isso tivesse acontecido antes no mundo, em outros lugares, talvez a atitude do ódio, na verdade, não seria essa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu acho que a gente tem muito para, de alguma maneira, ensinar como Brasil em relação ao combate à intolerância religiosa, e tanto a Jaque quanto você falaram pontuaram essa questão dos vários braços, né, as várias mãos envolvidas, né, a Jaque trabalhando juntamente com os espíritas, você falando aí das diversas religiões que tem na caminhada, e sendo uma caminhada, é interessante você pontuar que não é marcha, e sim caminhada, e como a gente precisa recuar em algumas coisas. E aqui a gente tem a Érica, que traz esse exemplo aí, né, de uma maneira, através de uma experiência muito única, que foi a visita que ela fez a um bar lésbico aqui no Rio de Janeiro, e a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre essa história, como que foi essa experiência para você, Érica, como que foi estar ali, né, você tirou uma foto, né, nesse bar, postou no seu Instagram, próximo a uma luz LED nas cores do arco-íris, e essa notícia foi veiculada na mídia, né, mexeu com o viés inconsciente, que foi algo que a gente já explicou no início, de muita gente. Então, quero ouvir um pouquinho como foi essa experiência para você, o que te motivou a fazer essa visita, e, enfim, conta um pouquinho para a gente ver o quanto é importante essa bandeira para você, que é a bandeira da inclusão. Bom, eu conheci através das redes sociais, né, a dona do bar, que é a Lela. E na minha vida, eu sempre tive, desde pequena, pessoas gays, trans, lésbicas, ao meu redor. A minha mãe sempre me ensinou a respeitá-los, sempre vinha na minha casa, então eu sempre tive esse respeito. E também o meu irmão é gay, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando eu me aproximava, depois que eu me tornei religiosa, quando me aproximava dessas pessoas, elas parece que elas ficavam assim paralisadas, parece que não queriam fazer nada, assim, tipo, não por respeito, mas por medo de fazer quem era na mídia. E eu comecei a perceber isso. E eu
conheci a Lela, a gente começou a se comunicar através redes sociais. Hoje somos, vamos dizer assim, somos amigas. Então, eu fui tocar no casamento, no Rio de Janeiro, fui convidada para tocar em um casamento. E chegando lá, eu conversei com a Lela via WhatsApp e eu marquei para ir lá visitar. Para ir lá, né? E aí mas eu fiquei meio assim, nossa, mas é uma responsabilidade muito grande, porque digamos que o que muitas pessoas elogiam, muitas pessoas também vão te criticar por isso, né? Eu fui preparada para tudo. E para mim foi uma experiência assim muito marcante, porque quando eu cheguei lá, o interessante foi até engraçado, porque eu fui no dia 1º de novembro. E o dia anterior tinha sido o Dia das Bruxas. E as pessoas que entravam no bar pensavam que eu estava fantasiada. Pensavam que eu estava fantasiada de freira. E vinham até mim e perguntavam, você está fantasiada? Eu falava, não estou fantasiada. Aí as meninas, não, ela é freira de verdade. Aí eu, não, sim, eu sou freira. Aí tinha gente que eu tinha que mostrar minhas redes sociais, está aqui, ó. Meu Instagram, olha aqui, eu sou freira sim, eu não estou fantasiada. Aí as pessoas até falaram, nossa, então a gente está tendo até um preconceito com você, né? Porque a gente está desconfiando, né? A gente não está aceitando a sua presença aqui. Eu falei, pois é, né? Então, quando eu estava lá, eu conheço algumas meninas, as meninas também de uma série lésbica, que é a série Esconderijo, e eu lá com as meninas, conversando, e muitas pessoas vieram ao meu encontro e conversar, e me chamavam, né? Você poderia vir aqui comigo? Aí eu ia no canto e a pessoa falava, né? Nossa, te vendo aqui está me motivando mais ainda, né? Porque eu me afastei da igreja católica, me afastei, alguns, né? Eu era evangélica, eu me afastei da minha religião por medo, né, do preconceito, por medo de ser, por medo do que as pessoas iriam falar, né, quando eu estivesse participando. Então, te ver aqui me mostrou que o amor de Deus é muito maior do que essas pessoas que vão me julgar. Falei, sim, porque, infelizmente, essas pessoas pensam, né? Eu vou ser julgada. E acabam se afastando. Mas a gente tem, claro, é difícil, é muito difícil as pessoas te apontarem o dedo, porque até para mim apontam. Eu já fui no ônibus onde já me xingaram, me chamaram de prostituta por eu estar vestindo um hábito religioso. Né? Então, eu sei qual é essa dor de você ser apontada, né, por você ser quem você é. Mas a gente tem que lembrar que o amor de Deus é muito maior do que qualquer preconceito. É difícil você caminhar com as pessoas te apontando o dedo, mas Deus nunca vai te apontar o dedo. Né? Deus, ele tem o amor dele, é um amor imenso. Né? E eu quis mostrar isso. E o engraçado, o interessante foi que eu não falava quase nada. Eu não falava nada naquele dia. E as pessoas vinham ao meu encontro e falavam, nossa, estou me sentindo bem com a sua presença. Eu entrei aqui e vi você. Então, eu até refleti depois uma frase do meu santo, que é São Francisco de Assis, que ele diz assim, quando saíres para evangelizar, se necessário, use palavras, dizendo que a gente evangeliza com a nossa vida. A gente não precisa falar 1000 coisas, levar esse amor, mas a nossa presença, né, a nossa vida tem que exalar esse perfume, que é o perfume do amor, do respeito. E depois, no final, ali, a gente conversando, eu fiz uma reflexão que estávamos numa mesa onde tinham umas 10 pessoas, e eu falei, nossa, olha que legal.
chegou uma moça, ela falou assim, chegou, olha, irmã Érica, eu não acredito em Deus, eu sou ateia. Aí eu falei assim, olha que interessante. Estamos em uma mesa com mais de 10 pessoas, eu sou católica, aí falando, fulana é do candomblé, fulana é da Umbanda, fulana é evangélica, fulana é ateu, e estamos tendo uma conversa, eu tinha um espírita também, e estamos tendo uma conversa pacífica, ninguém aqui está querendo julgar ninguém, ninguém aqui está discriminando ninguém, é o que está acontecendo nessa live aqui hoje, né? E cada um professa a fé, né? E todos estamos aqui, todos nós estamos nos respeitando. Então, isso é legal. Como foi falado, né? Que atitude teve, né? Que atitude, assim, que deveria, né, assistir essa live ou participar depois até, prolongar mais para outras pessoas, né? Esse assunto, tolerância, né? Religiosa, porque é muito bom, né? É muito bom a gente falar do amor. É muito bom. Ninguém falou aqui, ninguém que me convenceu a entrar na igreja, a ser, né, da sua... Não, ninguém está me convencendo nada, mas a gente está tendo uma conversa muito boa, falando sobre o respeito, sobre o amor. Então é isso. E muito legal você trazer isso, irmã Érica, porque a TIM traz essa proposta, né, essa roda de conversa, e poderia muito bem ser apenas uma pessoa falando, poderia ser muito bem ser apenas uma religião estando representada, mas a gente traz aqui a pluralidade, né? A gente traz aqui, ó, 2 mulheres paraenses, 2 homens cariocas, né? 2 mulheres pardas, 2 homens negros. A gente vai para além de outras diversidades aí. A gente vai trazendo ali, quebrando ali estereótipos, né? E dentro disso, a nossa conversa ela está se tornando muito rica. Porém, nós temos 20 minutos e a gente ainda tem 4 perguntas. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que ser um pouquinho mais objetivo, tanto nas perguntas, eu fazendo a pergunta, quanto a gente respondendo, para que a gente possa ganhar tempo e poder, enfim, continuar esse papo enriquecedor que a gente está tendo. Então, eu vou para a Jaque. Tá muito legal, gente. Também é importante eu pontuar aqui que, assim como cada um aqui falou, né, dessa diversidade religiosa, a gente está tendo aqui não somente uma empresa, mas 2 empresas. A TIM, em parceria com a startup Blend Edu, que está promovendo, né, que estão promovendo essa roda de conversa. Então, agradecer a Thalita, né, como a representante, né, e aí dona e proprietária da Blend Edu, a Larissa e todos que estão junto com a Fernanda, o Felipe, que vai falar para a gente no final, a equipe da TIM, juntos também em colaboração, acho que a palavra é essa, né, a colaboração, fazendo parte dessa nossa live. E aí eu quero falar um pouquinho com a Jaque agora, que a gente está falando de empresa, né? E a Jaque já passou pela empresa formal, já teve a sua experiência no mercado formal de trabalho e passou por algumas questões que mulheres trans passam, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente de maneira breve e como que a fé, a sua fé, te ajudou nesse processo. Bem, eu tive uma experiência, quer dizer, não só uma, várias, mas a que mais me marcou foi a de quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, com uma grande empresa, um grande grupo nacional, internacional, e eu fiz concurso público para essa empresa, para exercer minhas atividades dentro dessa empresa. E mesmo assim, eu fui tão discriminada desde o primeiro dia de trabalho até o último dia de trabalho. E o pior de tudo é que não foi somente a nível de tipo gerência ou supervisão, mas essa coisa foi até o nível de diretoria, me retirando privilégios, me retirando todas as formas de trabalhar dentro da empresa, chegando ao ponto de eu perder aumentos periódicos e chegando ao ponto de eu perder promoção dentro da empresa por conta do preconceito e da discriminação. Mas eu enfrentei a diretoria, eu fui até a mesa de um dos diretores daquela regional e me posicionei.
eu disse que não podia, isso não podia estar acontecendo, e que eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Era ano de 93, mas mesmo assim, ainda é um tempo ultramoderno, né, que a gente jamais pensa que algo desse tipo ia acontecer, ainda mais na maior cidade do país, uma das maiores do mundo. Eu vindo de Belém do Pará, uma cidade muito pequena, eu jamais pensei chegar aqui e enfrentar esse tipo de situação, até porque eu era concursada. Então, não, tipo assim, eu não merecia passar por aquela situação totalmente constrangedora, totalmente vexatória, e do ponto de vista justiça, totalmente ilegal. E eu busco pela justiça na minha vida, eu sempre busquei pela justiça na minha vida, em qualquer situação. E eu vivi um tempo assim de extrema intolerância nesta empresa. Eu não vou citar nomes, né, porque a gente não pode, nem deve, mas foi um tempo... Mas como que a fé te ajudou nesse ponto? Entendi, né? Você falou então, bem isso, mas a fé me ajudou... A fé me ajudou porque eu sempre estive comprometida com Deus. Né? Em algum tempo menos, em outro tempo mais, porque a gente vai aprendendo com o dia a dia a se manter firme na fé. Então, a fé foi o que me motivou a superar aquele momento, porque eu não tinha mais onde buscar apoio ou qualquer coisa semelhante do tipo. Só me restava Deus mesmo, só me restava buscar o apoio na minha fé, porque se eu não tivesse tido fé, eu não teria tido um caminho, né, a seguir, uma outra opção a trilhar, que para mim, no caso, foi o cabelo. Né? Eu saí do mercado formal de trabalho para o mundo informal, para o mercado informal, e fui trabalhar com cabelo, que é uma profissão e da onde você pode conseguir o sustento, um bom sustento, dependendo do salão, dependendo da clientela, mas que não te assegura, digamos, a aposentadoria, não te assegura alguns outros direitos que, na época, você poderia conseguir através do seu trabalho. Mas já que a sua experiência... Não. Oi? Acho que é importante pontuar que a sua experiência ela trata de uma questão que é a interseccionalidade, né? E aí, só para a gente fechar, né, para a gente fechar um pouquinho, para já passar para o Ivani, para a gente falar um pouquinho dessa questão da interseccionalidade, você pode só fechar aí a sua fala para eu já ir para o Ivani. Tudo bem. Então, é necessário que hoje essa live é muito importante, é mega importante, é um trabalho assim que é um divisor de águas na sociedade e principalmente para a nossa comunidade de travestis e transexuais, porque nós precisamos ser colocadas dentro do mercado de trabalho. De alguma forma, a nossa mão de obra tem que contribuir também para o crescimento da sociedade e nós não podemos ser continuando sendo vistas como escravas sexuais, mas que nós temos competência, nós temos estudo, nós temos a possibilidade de estar desenvolvendo qualquer trabalho como qualquer outro cidadão, e é isso que nós precisamos para a nossa comunidade. Nós precisamos de respeito e dignidade para que a gente possa ser incluída de fato. É isso, e aí falando sobre essa questão da interseccionalidade, né, porque a gente fala de religião, mas não tem como a gente não tocar na questão de raça, de classe social, de orientação sexual, né, de como a pessoa se identifica, né, aquilo que a irmã Érica falou, né, de quem eu sou, né, e aí falando aí diretamente para o Babalu e Ivani, né, quero ouvir um pouquinho, porque, assim, não sei se todo mundo sabe, quem está assistindo aí a gente, mas existe o Disque 100, né, que é um canal para denúncias de violação de direitos humanos, criado em 2011 pela, então, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Esse Disque 100, ao longo desse tempo, ele
foi registrando inúmeros casos, né? 59% do total de casos registrados só em 2011 até 2018 eram referentes a religiões como a Umbanda e o Candomblé. Ao mesmo tempo, 59% das vítimas eram negras e 53% mulheres. Então, como que a gente pode contribuir, Babalô e Ivani, para um olhar mais empático? A gente está falando de religião aqui, mas também tratando dessas intersecções que nos permeiam, né? A gente fala disso porque o Brasil é um país que tem inúmeras culturas, né, que participam da sua formação social. Então, fala um pouquinho para a gente quanto a isso e quais caminhos você descobriu, né, para um olhar mais empático nas nossas relações dentro das empresas e fora das empresas também. Bom, não é fácil, mas eu sempre tenho um pouco nessa luta contra o racismo, o preconceito, a intolerância religiosa e o fato de você ter uma identidade, né? Observa, eu me visto assim no meu cotidiano. Isso aqui não é uma roupa religiosa, mas o preconceito acha que é uma roupa religiosa. Isso aqui é um costume africano, um costume nigeriano. Eu viajo para a Nigéria, então meu guarda-roupa vem de lá. É muito natural na sociedade brasileira que o cara vai para a Itália e traz o seu Armani, se vista de terno. Isso é aceitável. Assim não, né? Porque isso tem a ver com como é que se incorpora a África, os africanos, né, e os afrodescendentes com pessoas que não são humanas, né? Não é um valor, na verdade, positivo. Então, por que eu me visto assim em qualquer lugar e o impacto para todo mundo é o professor doutor Babalaô? Quando me perguntou como é que você quer se identificar? Porque as pessoas acham que nesse grupo religioso, né, é um grupo que não tem saber, que não tem instrução, as pessoas são um bando de pessoas marginalizadas, né, pela sociedade, mas, né, como se fosse uma coisa e uma bagunça, e não é isso. Então esse é o primeiro impacto. Como é que você encara essa relação na sociedade brasileira? Ok? Seja nas empresas, quando me chamam para dar conferência, para fazer palestra, né, alguns já me conhecem do ponto de vista público, né, já fica melhor, mas no fundo é isso. Agora, por que eu assumo essa identidade pública? Porque também o fato de você ser evangélico, para os negros na sociedade, como se fosse mais aceitável socialmente. E nem sempre é assim. Que você pode ser evangélico e negro, ser tão discriminado por uma estrutura ocidental cristã, né, colonialista, igualzinho é um candomblecista. Observa que as vítimas no Rio de Janeiro, as maiores vítimas que houve da chamada bala perdida, seja a Ágata, seja o menino lá em São Gonçalo, a grande maioria são de famílias evangélicas. São de famílias evangélicas. Porque não tem diferença. Eu moro na Mangueira, estou te falando aqui da Mangueira onde eu moro. Não tem diferença de você ser evangélico e eu ser professor doutor da universidade negro morando nessa comunidade. E quando a estrutura vem, vai te tratar da mesma forma. Nós vamos botar a Bíblia debaixo do braço. E as igrejas, às vezes, não percebem isso. Tanto que elas estão preocupadas com a alma, salvar a alma, e esquecem do social, do corpo, do desemprego, do dia a dia. E para você ter uma noção muito rápida, eu vou te falar um pouco da minha trajetória. Você deve conhecer, inclusive, porque quando eu já soube com ela já conhece, né? Eu, além de ter nascido na favela do Esqueleto, a minha mãe era uma prostituta. Ela se prostituiu para poder me sustentar. Eu vivi na favela, na Comandante Mauriti, na chamada área do Mangue, e aonde eu sou justamente raptado pela polícia, por estar lá naquela área, né, como uma repressão a ela, e no final eu sou colocado no SAM e depois na FUNABEM. Eu nunca mais vi minha mãe. Aos 14 anos, quando eu venho para a Escola 15, eu volto lá e vou então descobrir, né, primeiro que disseram que ela tinha se suicidado. Era essa a versão oficial, que ela tinha jogado álcool no corpo e tocado fogo, né? E depois, na fase mais adulta, muitos anos depois, eu vou descobrir que essa não era a verdade. A verdade é que ela foi assassinada por um policial da Invernada de Olaria, que tocou álcool no corpo dela e tocou fogo. Certo? O que eu quero te dizer é que eu podia ter transformado tudo isso num grande ódio, num grande revanche, né, contra a sociedade, contra todos, né? Ser um cara aborrecido, mas isso não ia me levar a lugar nenhum. Não ia me levar a lugar nenhum. Então eu transformei a minha vida justamente na luta por direito. Você vai ver que eu primeiro lutei pelos direitos das crianças e dos adolescentes, né, contra extermínio de criança e adolescente,
na defesa das mães de Jacari, depois da chacina da Candelária e de Vigário Geral. Observa bem, a minha luta por direito sempre é ligada a essa trajetória e essa história. Ok? E essa história. Então, intolerância religiosa é a mesma coisa, né? E aí, a diferença que, do ponto de vista religioso, eu digo que meu ancestro me conduziu. Como nós não somos indivíduo, né, nós somos continuidade, né, olha que ele me conduziu. E você veja que impacto tem você sair deste lugar e virar professor, doutor, no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso não é pouca coisa. Aos 66 anos, né? Porque, na verdade, sim, eu cheguei na academia, eu só fui aos 60 anos. Isso é uma coisa que é para inspirar as pessoas, na verdade, os jovens negros independentes. Eu tenho 4 pastores meus alunos. O Kleber Lucas foi meu aluno na universidade e vai para lá justamente impulsionado por mim, né? Lançamos um livro ontem que tem 4 pastores, 4 evangélicos. Então, você tem que transformar esse espaço num espaço de diálogo. Agora, não dá para aceitar o preconceito, a discriminação como lugar de subalternidade, que a sociedade nos coloca nesse lugar, e nas empresas também essas relações se dão desta forma. Quando você olha para as empresas, você vê que essa representação de igualdade ela não está representada nos comandos das grandes empresas, né? Não tão pouco na sua política, e às vezes empresas multinacionais que têm uma política na Europa, tem uma política nos Estados Unidos e no Brasil é outra totalmente diferente, né? E mesmo as empresas nacionais, todos nós sabemos disso. As empresas de comunicação só mudaram agora essa relação de participação que o mundo passou a ter que entender essa diversidade. Começa lá com a Conferência de Durban, do qual fui do Comitê Nacional e Internacional, e agora com Floyd, né? Com o assassinato do Floyd, e tomou esse contorno. Então, não é fácil. Agora, eu acredito que o ódio não é o caminho. Sim. O ódio não é o caminho. O rancor muito não bom. É o caminho. Percebe? Porque quando você usa o rancor, eu teria me excluído. Eu, com certeza, não chegaria onde cheguei, já teria sido morto pela polícia há muito mais tempo. Então, eu acredito que essa... que não é bem uma agenda, mas a compreensão do diálogo, da conversa, né? De entender que mesmo que um setor cristão nos demoniza, nos persegue, mas não são todos, né? Mas mesmo é uma minoria que se coloca do nosso lado, mas temos que insistir. Eu acho que isso é fundamental. É o caso aqui com dessa certeza. Própria live, né? Eu acho que a representação dessa live é muito boa nesse sentido, né? Cada um tem uma experiência, tem uma forma de ser, e o que nos faz diferente, né? Não faz diferente a gente entender que a gente está num espaço que às vezes não aceita a nossa presença. Então, o diálogo entre nós, né, o afeto entre nós, e fazer com que, nesse momento de tanto ódio na sociedade brasileira, que gesto como esse das pessoas que estão aqui é que vai minando, né? Eu sempre digo o seguinte: nenhum grande religioso marchou, caminhou. Cristo não marchou, Cristo caminhou, Moisés caminhou no deserto, eu não conheço ninguém que marchou. Marchar é essa ganância, esse ódio, essa coisa que, no fundo, não é bom para a sociedade e para nenhum de nós. Ivani, quando você fala sobre essa questão do ódio, automaticamente eu lembrei da irmã Érica, porque ela usa muito uma frase, né, nos seus vídeos: quem sou eu para julgar? Quem te dá o direito de julgar? Né? Então, para a gente não alimentar o ódio, né, o caminho de ser o amor, né, o respeito por todas as pessoas. E aí eu já encaminho a pergunta para a irmã Érica nesse sentido, né, que ela traz muito essa fala do amor misericordioso, e ela, nessa experiência, né, um posicionamento público que ela teve, né, em relação ao apoio aos LGBT e, enfim, todo o seu ministério, irmã Érica, como, né, qual postura que você acredita que nós podemos ter no dia a dia como pessoas religiosas, né, independente da fé que professe? Como que a gente pode ter uma postura mais empática, mais inclusiva, né, que dá o direito a todas as pessoas a exercer a sua fé, o direito a não ter fé? De que maneira você se sente inspirada a partir da sua experiência, né? Vendo aí que nós temos, por exemplo, 23 grupos LGBT e mais católicos no Brasil. Como que a sua fé, que é católica, que acaba sendo uma fé mundialmente conhecida, pode nos inspirar nessa caminhada aí? Eu não vou dizer, eu vou cantar um refrão. Cantar com Jesus, amor, sonhar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus
O exemplo nós temos. Basta seguir. Ele é conhecido cristãos, mas por todos. Ele é um exemplo para todos, os cristãos e não cristãos. Então, eu sempre falo, o amor de Deus, né, que é um amor, como você falou, né, na minha reflexão que eu fiz, é um amor misericordioso. Então, se amarmos como ele amou, sonhar como ele sonhou, pensar como ele pensou, porque ele não curava só os judeus, ele era judeu, né? Ele curava todos também. Né? Então, Jesus ele faz essa inclusão, né? Ele não separa. Então, se olharmos o olhar dele, com certeza, essa intolerância, essa falta de amor vai cessar. Mas a gente tem um exemplo, basta segui-lo. Certo. Irmã Érica, muito obrigado. E agora eu tenho um desafio para vocês. 1 minuto para cada um responder a pergunta final. Vamos lá. A pergunta final, né, vocês já estão cientes, é para a gente olhar um pouquinho de qual caminho, né, para que o cenário da intolerância religiosa mude hoje no nosso país. A gente está falando aqui de uma situação em que as denúncias de intolerância religiosa aumentaram 56% no nosso país em 2019, né? E a gente não pode excluir, como a gente já falou, essa intolerância também no ambiente corporativo. Então, em 1 minuto para cada um, se passar de 1 minuto vou ter que interromper, já peço desculpa, mas qual o caminho para que o cenário da intolerância religiosa mude hoje no nosso país? Jaqueline. Bem, a gente vive um momento de extrema intolerância religiosa. É necessário lembrar a todas as pessoas, a toda a sociedade, que independente de religião, Deus não odeia pessoas. Deus é um exemplo de amor, como a própria irmã falou agora. É um exemplo de amor, então nós temos que viver esse amor. E tudo parte o princípio de tudo para mudar essa realidade de intolerância, para mim, parte pela educação. Então, nós temos que educar as nossas crianças a serem tolerantes, porque senão não vai mudar nunca este quadro no Brasil. Então, as nossas crianças elas têm que ser educadas na escola para isso, para serem tolerantes, para respeitarem a Deus, para respeitarem as religiões, todas as religiões, em especial as de matriz africana, que sofrem com essa intolerância. E isso é inadmissível no Brasil. Né? Esse posicionamento desta sociedade que discrimina, que tem preconceito em relação à raça, à credo, à cor, à etnia, à procedência nacional. Então, isso é insuportável. Fechou, obrigado. Ivani? Babalaú, Ivani, perdão. O projeto está dado. Caminhando, a gente se entende. É caminhando que a gente se entende, que a gente vai dialogando, e tem que demonstrar isso publicamente. Observa que na caminhada tem escolas e professores que levam seus alunos para participar da caminhada. Tem gente que nunca viu esse grupo tão diversos junto. Isso é um sinal muito importante para a sociedade. E cantando a gente se entende com aquilo que a gente tem melhor, que é a cultura, a nossa produção cultural dos vários grupos religiosos que existem, até dos não religiosos. Eu acho que o caminho do espaço, da demonstração pública de que é possível, porque, na verdade, não adianta você fazer conversa de cúpula, só achar que está junto como se fosse uma peça de teatro, alguma coisa e tal, mas você, na rua, demonstrar isso no cotidiano. Você, quando alguém for agredido, dependendo da sua religião, você sai em defesa, porque que nós temos que observar que a gente tem que caminhar junto, temos que cantar junto, e na defesa do Estado laico, das liberdades, que ela é fundamental para todos nós. Porque se cessa a liberdade de um, como disse, a intolerância cala um, vai calar todos num grande momento aí e vai virar um caos para todos nós. Então temos que estar juntos. Show de bola, show de bola. E agora, irmã Érica?
Vou falar uma citação bíblica, Coríntios 13. Portanto, permanecem as três: fé, esperança e amor. Mas a delas é o amor. Se a gente viver o amor, então não teremos desafio. Então, tanto nessas três coisas: fé, esperança e amor. Mas a maior delas é o amor. Gente, eu estou muito feliz de poder participar, de mediar essa roda, de poder conhecer vocês, né, e de poder ouvir tanta coisa, né, uma riqueza mesmo de informações, de experiências, e que tudo aquilo que a gente falou hoje pode de alguma maneira também, pode não, né, atingir as nossas vidas e contribuir para o exercício da liberdade religiosa no Brasil, para o combate à intolerância religiosa no Brasil e também a possibilidade de não ter fé. E aí quando a gente fala, né, quando a gente percebe de onde nós estamos falando, né, que é a TIM, a gente percebe que isso também se conecta com a nossa vida de maneira integral, que não fica somente no espectro religioso, no ambiente religioso, mas em todos os setores da sociedade a gente pode viver uma experiência, uma vida mais empática, uma vida mais comum a todos e uma vida que se coloca à disposição de olhar o outro com respeito, com amor e, enfim, muito grato por participar disso. Obrigado, Jaque, obrigado, Babalaô Ivani, obrigado, irmã Érica. E agora eu passo a palavra para o Felipe Xavier, ele é da TIM e vai fechar o nosso papo, a nossa roda de conversa hoje. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Felipe Xavier, sou da área de diversidade e inclusão da TIM Brasil. Se você for uma pessoa cega, eu sou um homem branco, estou usando uma barba preta, cabelo preto penteado para o lado, estou usando uma polo azul e estou sentado aqui no sofá da minha sala. Bom, muito se fala de diversidade hoje na sociedade, né? Ela está na boca do povo em todos os meios midiáticos. E o pilar de religião não é diferente. A gente sabe que estamos numa cultura ocidental, estamos no ocidente do planeta, e ao longo da história foi criado uma cultura que acabou gerando um detrimento de outras religiões que não sejam as cristocêntricas. E a proposta dessa live de hoje nada mais é do que o respeito. Nada mais é do que incluir religiões que outrora, em outros momentos da história, foram discriminadas, mas mostrar que a religião ela vem para trazer o amor. A religião ela vem para unir as pessoas no propósito de fazer o bem à humanidade. E não existe certo, não existe errado. Existe a crença do sagrado que faz sentido para a sua essência, que faz sentido para o seu espírito, se você acredita em espírito. Eu sou um gay cristão, eu sou da Igreja Cristã Contemporânea, que é uma igreja diferente da líder trans que está aqui hoje presente, da Jaque, e nós também pregamos o amor sem preconceito a todas as pessoas. Então, hoje, ao você conviver com a pessoa que faz parte da sua equipe aqui na TIM, que você possa, muito além do que você acredita, das suas crenças pessoais, dos seus valores, então do que ela exerce de fé, você possa olhar ela numa perspectiva de ser humano, de uma perspectiva de alguém que tem um contato com o sagrado que faz sentido para ela e que vocês, de alguma forma, se conectem e possam promover o bem e fazer o bem para um mundo melhor, para uma empresa melhor e para uma cultura cada vez mais inclusiva. Então, obrigado pela sua presença, agradecemos a todas as pessoas que estão aqui presentes e não perca a próxima edição do TIM Convida. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde.